José Martins Gomes, meu avô, lutava contra a depressão desde 2006. Ele criou e cuidou de 8 filhos, 14 netos e 6 bisnetos com a ajuda da terra. Sim, a terra. Ele era um homem trabalhador. Todos os dias colocava uma camisa social, como se estivesse se preparando para um evento ou um trabalho mais chique. Calçava uma botina, montava na bicicleta e ia para o lugar que ele mais adorava, o sítio. Com o passar dos anos e mesmo com a insistência dos familiares para que ele pegasse mais leve, não havia nada que o impedisse. Se eu parar, eu morro. E assim, em 2019, na Terra, em seu lugar preferido, ele partiu. Oi, eu sou Flávia Gasparini. Nasci e fui criada no interior de São Paulo. Apesar de ter crescido em uma cidade consideravelmente grande, minhas origens familiares estão no campo, na roça. Confesso que, durante a minha adolescência, tive alguns momentos de negação sobre minhas raízes. O tempo passou e eu percebi que nossas origens nos tornam quem somos agora, e eu tenho muito orgulho disso. O que eu visto não é linho. Ando até de pé no chão. Vivo com poeira da enxada entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada para servir ao meu país. Minha luta é com a terra, para não faltar pão na mesa. Os irmãos Chitãozinho e Chororó foram importantes para dar voz às histórias e realidades da população e trabalhadores rurais. Agora, para construir essa conversa comigo, chegam 2 reforços. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do podcast ConteCast. Eu sou Fernanda Rosário. Eu sou a Nayara Campos e hoje a gente traz mais um programa da série Entre Realidades, que fala sobre autocuidado, resistência e direito à existência de populações historicamente vulneráveis. Também traremos uma reflexão sobre as consequências da pandemia do coronavírus, que acentuou tensões históricas no Brasil e no mundo. Sendo assim, abordar os problemas enfrentados pelos moradores e trabalhadores de zona rural, muitas vezes abandonados pelo nosso sistema, é de grande importância. No programa de hoje, falaremos sobre como as violências estruturais, as constantes transformações na cidade e no campo e a pandemia afetam a saúde e o autocuidado dos rurais, que precisam resistir para existir. Faz um buraco, coloca a semente e depois tampa o buraco. Eu queria que eles tivessem um emprego bom, limpinho, né? Mas eles não gostam, eles gostam do sítio. Eu queria que eles tivessem empregado lá. Aí eu não. Se eu pudesse catar meus trapos e ir embora para o sítio, já tinha ido, já que tempo. Sobre meus filhos dar continuidade ao trabalho rural, eu deixo a critério deles. Eu e minha mulher nos esforçamos ao máximo para dar a eles a melhor educação. Com muito esforço, a gente até paga a escola particular para eles terem o melhor conhecimento e traçar seus próprios caminhos. A vontade minha mesmo, há uns anos, é da consultoria para pequenos produtores. Tipo, tem um programa, hoje em dia tem esses programas que é feito pelo Sebrae, os parceiros dos produtores hoje de pequeno porte, para as pessoas mais carentes, que é a agricultura familiar, que vem o pai trata um filho, o filho ajuda o pai e assim por diante, faz sua vida na sua pequena terra. É igual em casa, tipo, eu tenho visão por causa disso, sabe? Meus pais vieram da roça. Então é uma área que o sonho meu é da consultoria para esses pequenos produtores, sabe? Para agregar tudo a agricultura familiar, na verdade. Os relatos dos membros da família Martins Gomes, o Andrei, Dona Cida, Vanderlei e Adriano, mostram um pouco da realidade do trabalhador rural moderno, que, apesar das dificuldades, carrega no peito a paixão pela área, ao mesmo tempo em que mantém vivo um sonho antigo da população. Ver os descendentes tendo uma trajetória diferente,
com estudo e, quem sabe, um pezinho na cidade grande. De acordo com o Censo Agro de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 11 milhões de produtores possuem laços de parentesco entre si. Sendo assim, é importante que existam incentivos e condições suficientes para que as novas gerações não abandonem o meio rural. O Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, decretado em 3 de maio de 2016, é um exemplo de ação governamental com o objetivo de articular políticas públicas para a manutenção e garantia dos direitos da juventude no campo, criando também qualidade de vida e independência socioeconômica. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, por meio do decreto número 10.473. Dessa forma, demonstra não se importar com a qualidade de vida dos jovens do campo e ignorar a importância da agricultura familiar no país. Pequenos agricultores do interior paulista, Maria Aparecida, ou apenas Cida, e José Martins, o Zé Martins do começo deste podcast, tiveram primeiro contato com o campo ainda muito pequenos, trabalhando na roça com seus respectivos familiares. Com a união dos dois, vieram 8 filhos. Todos trabalharam no sítio durante a infância, já que era a única forma de sustento da família. Os anos passaram e alguns membros decidiram sair do ambiente rural, enquanto que outros permaneceram no interior, dando continuidade ao trabalho no campo. Hoje, recebemos o agricultor Valdeci Martins Gomes. Olá, Valdeci, é um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, tudo bem? Eu que agradeço de você ter me chamado para fazer essa entrevista e fico feliz por estar contribuindo de alguma forma. A atividade agropecuária é um importante fator na economia do país e, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, em 2019 representava 21,4% do PIB brasileiro total. Além disso, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a agricultura familiar é responsável por cerca de 80% de toda a comida do planeta. A Lei 11.326, de 2006, estabelece que, no Brasil, são consideradas como agricultura familiar as atividades realizadas em estabelecimento de até 4 módulos fiscais, que possuem metade do trabalho e total gestão de familiares, e deve compor, no mínimo, metade da renda da família. Valdeci, atualmente, o que vocês produzem? E onde vendem? E como vocês se organizam na produção? Bom, nós começamos a plantar faz uns 22 anos mais ou menos, e começamos a plantar eu e meu irmão, Daniel. Nós dois somos os sócios da horta. A gente produz verdura, né? Verdura de folha, alface, rúcula, almeirão, cebolinha, cheiro verde, salsa, couve e planta também mandioca. A gente vende nos mercados da cidade, no sacolão e para alguns revendedores. Assim, eu trabalho mais na parte de preparar a terra, do plantio, e o Daniel mais na parte da venda. Construir a vida no campo é cansativo, difícil, mas muitas vezes prazeroso. Muitas pessoas acabam por desistir de seus trabalhos em centros urbanos para construir ou voltar suas raízes na terra. O que você mais gosta no trabalho no campo? É gostoso você plantar, ver as plantas crescendo, né? Então, é gostoso, assim. Não é muito rendável, mas dá para sobreviver bem. E, Valdeci, quais são as suas principais dificuldades? E se você pudesse mudar algo em sua rotina de trabalho, o que mudaria? A maior dificuldade, assim, é tempos de você vender o produto, o tempo do frio, por exemplo, que produz muito, todo mundo produz, então aí você acaba perdendo mercadoria por excesso de mercadoria no mercado. Então essa é a maior dificuldade. Não mudaria nada não, porque assim, eu faço o que eu gosto, né? Trabalho naquilo que eu gosto, então
acho que não mudaria nada, não. A variação de serviços e infraestruturas mais tecnológicas e dinâmicas nos centros urbanos e a modernização no interior impactam diretamente na saúde mental e bem-estar do trabalhador de ambiente rural, que precisa se adaptar rapidamente para não perder espaço. O autocuidado, por exemplo, é uma maneira de amenizar algum sofrimento. A técnica envolve um conjunto de ações para cuidar de si mesmo, administrando melhor os pensamentos e emoções para amenizar ou até mesmo solucionar algum incômodo pessoal. O formato pode abranger aspectos físicos, como uma boa noite de sono ou o uso de equipamentos de segurança, emocionais, com o cuidado da mente e o conhecimento de si mesmo, sociais, por meio da prática de solidariedade e de se rodear de pessoas que te apoiam, e os mentais, que pode ser tirar um momento do dia para ler um livro, assistir TV e fazer atividades que deem prazer, por exemplo. Valdeci, você pratica alguma técnica de autocuidado? Qual? Sim, a gente pratica, porque há tempos atrás a gente trabalhava muito. Levantava de madrugada, trabalhava até a noite e final de semana tudo. Agora não, agora a gente preferiu produzir menos, então a gente trabalha assim, temos um tempo de serviço assim, eu trabalho, por exemplo, meio-dia e o Daniel meio-dia, então ele fica na parte de entregar as verduras e tal, e a gente controla assim, depois a gente tem outra parte livre, claro que a gente tem que trabalhar no final de semana porque é coisa, e a gente vai, sempre médico, sempre que um precisa sair, o outro fica sozinho tomando conta, e assim a gente vai levando. Neste bloco, a nossa conversa será somada com a convidada Maiara Floss. Formada pela Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ela é residente em Medicina de Família e Comunidade Rural e Saúde Rural. Maiara foi co-criadora do projeto Educação Popular, Liga de Educação em Saúde, escreve para o blog Rua Balsa das 10 e Causos Clínicos, e é locutora no podcast Medicina em Debate. Além disso, Maiara também é representante da Organização Mundial da Saúde, a OMS, no setor de recrutamento e retenção de profissionais em áreas rurais e remotas. Olá, Maiara, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês nesse projeto. Maiara, você poderia contar um momento marcante vivenciado durante a sua atuação em medicina rural? Eu vou começar trazendo alguns dados, assim, né? Porque o rural, ele é super romantizado. De uma maneira geral, quando a gente fala de rural, as pessoas pensam numa chácara, numa fazenda, né? Não na lida do campo, que é tão difícil. Por exemplo, violência contra a mulher é muito maior na zona rural, porque é muito mais isolado, é difícil tu pedir socorro, tu não tem um vizinho que tá ouvindo. A gente sabe que o índice de suicídio é maior, que a questão de depressão é maior, que o analfabetismo é maior, acesso à água, apesar de a gente achar que é melhor, não é menor. Então, eu acho que eu costumo falar que estar numa área rural, ou mesmo estar hoje trabalhando no SUS, cuidando das comunidades, é quase que um ativismo de sobrevivência. Só o fato de tu ir lá e a tua presença, ela é um ativismo de sobrevivência. E você está garantindo aquela sobrevivência daquela comunidade. Todos os dias que tu vai, e eu sempre trabalhei muito com grupos, tinha um grupo de mulheres agricultoras, e aí tu vai num grupo e conversa, e discute sobre os temas que são do interesse da comunidade,
isso tá produzindo saúde, isso tá produzindo saúde mental. A gente repensando a forma que a gente está olhando assim um para os outros e criando comunidades que cuidam. Eu gosto muito da ideia, né, de a gente pensar em comunidades cuidadoras, que cuidem uns dos outros. Então, a gente conseguir construir e também cuidem do meio ambiente e começar a questionar a própria questão do uso do agrotóxico. E isso tudo é uma produção de saúde mental, uma forma de a gente se olhar e olhar, né? Se um paciente que aprende a ler por uma conversa que a gente teve, ou algumas conversas, ou um paciente, né, que a gente consiga sentar na casa da pessoa e, sei lá, olhar pela janela e conseguir construir um espaço de cuidado da clínica ali, e uma clínica que é uma clínica ampla, que é uma clínica planetária, que pensa que a saúde daquela pessoa é a saúde do todo. Se a gente pegar o Navi Kopenawa, ele fala que para a gente curar o planeta, a gente tem que começar curando a si mesmo. E se eu pudesse um pouquinho desse cuidado, que nem sempre é só medicalizador, eu já estou bem feliz, assim. Então, eu tenho várias histórias de pacientes que a gente conseguiu ressignificar essa existência, reorganizar, né? Talvez repensar a forma que produz, a forma que vive. Mas tem desafios, né? Morar numa cidade pequena, num local pequeno, às vezes está mais isolado, é mais difícil ter acesso à educação, mesmo educação continuada para se tornar um profissional melhor. Então, esses são pontos que a gente tem que pensar também para melhorar, né? Mas acho que para quem quiser conhecer e aprender, é um lugar fantástico. No bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a importância do autocuidado para amenizar ou até mesmo para solucionar algum incômodo emocional ou físico. Mayara, você costuma ver em seus pacientes a prática de autocuidado? E se sim, quais técnicas você vê? E quais formas de autocuidado você indicaria para trabalhadores e moradores de zonas rurais? É gente como a gente, né? Então, a gente tem, por exemplo, plantas medicinais, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, um assunto que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, porque tem muito conhecimento, né? Dificilmente tu pega uma pessoa numa localidade menor que não tenha algum conhecimento de chás, e tem pessoas que têm muito conhecimento. Então, se eu puder entender isso como uma prática de autocuidado, né, eu acho que ela é um autocuidado que eu consigo usar bastante, assim, na minha clínica, assim, inclusive em algumas situações, a gente prescrever chás e ter bons resultados com os pacientes, assim. Mas eu acho que uma coisa que eu costumo, né, conversar quando a gente vai pensar na rotina de autocuidado. E em algumas situações já vi pacientes, por exemplo, tu indicar meditação e eles toparem fazer. Eu acho que muito é tu ir trazendo, né? Eu sou uma médica que gosto muito de entregar as coisas escritas, assim, né? Então, eu tento deixar indicações de materiais para leitura, se a pessoa sabe ler. Isso vai depender muito, mas muito do nível de instrução do meu paciente. Então, às vezes, muito é de tu conseguir meio que trazer aquela informação ou romper um padrão muito cristalizado. E também eu acho que a gente apostar muito no que funciona, assim. Eu vejo, por exemplo, que são comunidades que cuidam muito uns dos outros, assim. Dificilmente na zona rural tu tem um idoso abandonado. É uma família extensa que tem um cuidado. Às vezes tem questões de organizar isso, assim. Mas a gente consegue produzir muita saúde, assim, e consegue pensar muito saúde na zona rural também. Também conhecido como Covid-19, o coronavírus é considerado um risco em todo o mundo e causou grandes impactos nas formas de relacionamento entre pessoas e na produção e comércio. Por serem responsáveis por abastecer a população com insumos básicos, essenciais para a sobrevivência,
e fornecer também matéria-prima para diversos produtos, sítios, fazendas, lavouras, hortas e pequenas e grandes empresas agropecuárias, não puderam parar e precisaram se adaptar à nova realidade. Na América Latina, a Covid-19 teve início nas cidades e, de forma gradativa, chegou ao ambiente rural. A relação entre cidade e campo possibilitou o avanço do vírus nas regiões, que em junho deste ano de 2020 foram consideradas pela OMS como o epicentro da pandemia. De acordo com a Administração Estadual de São Paulo, em setembro de 2020, o número de internações pelo vírus em casos no interior, com a Baixada Santista, apresentaram diminuição de 9%, de 621 para 565. Além disso, a média diária de mortes, considerando o mesmo recorte geográfico, registrou uma queda de 4%, passando de 107 para 102 óbitos. Valdeci, considerando a pandemia e o atual cenário mundial, algo mudou no seu processo de trabalho? Como você tem lidado com essa situação? Não, porque geralmente como a gente só trabalha os dois lá, então a gente não mudou muito, só na hora da entrega que a gente toma cuidado de ter menos contato com as pessoas, mas quanto à produção, não, continua a mesma coisa. A nova rotina imposta pela pandemia afetou de alguma forma sua produção? E, se não, por qual motivo acha que continuou igual? Sim, já diminuiu bem o valor dos produtos porque muita gente tem medo, acaba tendo medo de comprar o produto por não saber de onde vem, então a gente sente que já vendeu menos, e até pela crise do momento também que tá, né? E até porque apareceu mais pessoas produzindo, pessoas ficou desempregadas, e tem bem mais produtores. Então a gente já sentiu o impacto, sim. Você acredita que tudo o que está acontecendo irá causar impactos negativos ou positivos no futuro? Eu acho que assim que passar essa pandemia do coronavírus, vai melhorar sim, porque já está normalizando, as coisas já estão indo encaminhando bem. Está vendendo pouco ainda, mas vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar sim. E volta tudo ao normal, questão de tempo. Muito se falou sobre a saúde física e mental em tempos de isolamento social e pandemia. As adaptações às mudanças, a preocupação com o emprego e com os familiares e o bombardeio de informações sobre saúde e política têm gerado certos sentimentos em algumas pessoas. Maiara, a pandemia colaborou de alguma forma com os sintomas e diagnósticos de questões que envolvem a saúde dos rurais? Como está o cenário? Eu não vou conseguir de não comentar, e acho que, enfim, tem que comentar, que para mim a questão de passar a boiada que o nosso ministro do Meio Ambiente falou, né, de aproveitar o coronavírus para passar a boiada, colocar fogo numa floresta como a Amazônia, queimar o Pantanal, de uma forma que eles não estão indo atrás. A gente não está usando toda a organização de novo, né, que o nosso país tem, o poder que a gente tem. Não está sendo utilizado para evitar. Pensando que se plantar soja para exportação, que ainda é exportação para alimentar animais, né, principalmente animais chineses, né, principalmente a nossa indústria, ela alimenta porcos na China, né, essa indústria do agronegócio, principalmente a soja. E achar que a gente está indo... que a gente está aproveitando o coronavírus para a gente se fragilizar ainda mais como país, é bizarro, né? É muito, muito triste, assim. E aí, quando a gente olha pro coronavírus e quando a gente pensa, eu não consigo não pensar e não olhar esse olhar um pouquinho mais amplo, assim. Eu sei que tu me pediu específico das pessoas, assim, mas eu acho que a gente precisa olhar para um país que está ofegante, que a poluição do ar está sendo muito grave, que a gente vai ter muitas consequências em relação ao regime de chuvas, em relação a muitas coisas. Então, além de as pessoas estarem, algumas voltando para o rural,
numa esperança de que plantar soja, por exemplo, vai resolver, e aí eu talvez não esteja falando exatamente do nosso rural aqui, mas a gente precisa pensar em cultivar a floresta, em usar, né, de uma forma boa, de uma forma, né, diferente os recursos da floresta em pé. E daí eu coloco o cerrado, coloco todos, a Amazônia, o Pantanal, para a gente pensar em sobreviver, assim, né? Em a gente pensar, porque a saúde desse planeta, ela interfere a nossa saúde humana também. A pandemia do coronavírus, ela começou na China, por uma proximidade muito, né, no mercado úmido de Wuhan, uma proximidade muito grande entre as pessoas e os animais silvestres, né? Tem uma suspeita que se começou do pangolim, que é o animal mais traficado do mundo. Tem uma suspeita também que possa ser de morcego, não importa. Começou de uma proximidade muito grande de animal silvestre com humanos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso poderia ter acontecido aqui no Brasil, que tem muito animal silvestre, que a gente ainda é um país que trafica muito animal, que tem uma chance de a gente viver novas pandemias vindo disso, e aí a gente está aqui queimando e desmatando, né? E ainda colocando uma esperança num rural que não pode ser um rural único, não pode ser um rural de monocultura, né? Tem que ser o variado, a economia familiar, as formas de fazer a economia girar circularmente. Não é pensando em segurança alimentar, a gente pagando R$ 40 no arroz, né? É muito mais isso, assim. E aí eu acho que as pessoas estarem buscando o rural pode ser uma oportunidade de a gente olhar para isso e pensar em formas diferentes de produzir, em pensar em formas diferentes de olhar a economia e de habitar, inclusive, esse planeta. Inclusive, quem está na zona urbana, na sua casa, fazendo quarentena, pensar de onde vem esse produto. Tem tido muita questão de agricultura orgânica e de a gente conseguir fazer circular a questão financeira, né, nesses locais. Então, acho que talvez esse momento seja um momento de muito aprendizado também para a gente. Eu acredito que a pandemia, de uma maneira geral, e é um aprendizado também de saúde mental, de saúde planetária, de saúde rural, de a gente olhar para essa saúde de uma forma mais global. E quais dicas você daria para preservar o bem-estar durante e pós-pandemia? Tem um termo que a gente, inclusive eu participei da organização da carta, que se chama recuperação saudável. Em inglês, Health Recovery, que foi várias associações e vários médicos e vários profissionais de saúde, na verdade, do mundo inteiro assinaram, assim, que a gente não pode voltar no mundo pós-pandêmico e viver do mesmo jeito que estávamos vivendo antes, né? E eu não falo nem só do novo normal, que algumas pessoas estão enxergando única e exclusivamente por usar máscaras e talvez não se aglomerar tanto. Eu falo de reduzir a emissão de combustíveis fósseis, a forma que a gente se movimenta. Eu falo de a gente não, por exemplo, aqui na região do Rio Grande do Sul, não ter mina guaíba de produção de carvão. A gente não pode ter uma mina de uma energia obsoleta que vai lançar muito poluente na atmosfera, que é uma das principais causas, esses poluentes, de infarto, AVC, restrição de crescimento intrauterino. É muito grave, né? Alteração do DNA, redução do número de espermatozoides em homens, tem muito problema que está relacionado, né, à questão da mina guaíba. Então, por exemplo, para mim, recuperação saudável pós-pandêmica, essa mina não acontecer. É a gente parar de queimar. É a gente entender que a gente não pode continuar habitando esse planeta do jeito que a gente vinha habitando esse planeta. E a gente repensar a forma que a gente está aqui e repensar o olhar para a saúde também, repensar como que a gente vai pensar a saúde, como que eu vou olhar para o paciente, a gente pensar em desmedicalização do que não é necessário, a gente repensar a nossa pesquisa, qual que é o nosso foco, a gente pensar em preservação, e agora a gente tem uma grande missão de parar a queimada e recuperação de biomas. Então, acho que tem muita coisa para a gente aprender
e muito o que a gente fazer, assim, para ter uma recuperação saudável. E essa saúde envolve desde da nossa alimentação e de onde a gente busca esse alimento, como a gente consome, como a gente vive, as escolhas que a gente faz, como a gente se movimenta e assim vai indo nesses vários comos, assim. E na área rural, eu acho que cada vez ganha mais força a gente parar para pensar, bom, a gente teve uma liberação de mais de 500 agrotóxicos, pesticidas, vale a pena usar isso? Né? E eu acho que os agricultores e os produtores rurais têm que pensar nisso, será que vale a pena? Será que vale a pena pelo risco também que é para a família, né? Para a família que vai ouvir esse programa, talvez valha a pena, porque existe uma ideia de que o agrotóxico ele não é tão perigoso, mas ele é muito perigoso, né? Muitas substâncias são proibidas em outros países que estão sendo liberadas, isso tem um risco muito grande. Então, mesmo que seja liberado, vale a pena a gente estar produzindo tanta soja para exportar, para alimentar porco na China? Vale a pena? Hoje a gente pode pensar em variabilidade, em agregar valor no produto. O Brasil não pode ficar sempre vendendo o produto da forma que a gente está vendendo, assim. E também colocando o nosso país em risco de insegurança alimentar. Porque se o dólar está mais alto, daí o pessoal vende para fora. E aí a gente exporta. E aí falta comida para o prato do brasileiro. Isso não pode acontecer. Então, acho que isso tudo faz parte dessa recuperação saudável. Assim, é uma grande rede. O nosso podcast está chegando ao fim e gostaríamos de agradecer a presença dos nossos convidados, Valdeci e Maiara. Foi um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado pela chance que me deu, a oportunidade de falar e deixar assim, um recado, que as pessoas procurassem ajudar mais as produções familiares, que são os pequenos produtores, que é os que mais sofrem por não ter acesso a dinheiro do governo, se acaba sempre tendo, principalmente assim como a gente, que não tem nem a terra, depende muito de plantar em terra dos outros, arrendada. Não é todo mundo que arrenda um pedacinho de terra para a gente plantar, então quando se consegue é difícil. Então eu queria pedir que todos que pudessem assim, pensarem desse lado. Muito obrigado. Bom, no começo, né, na apresentação, você já deixou alguns locais que as pessoas podem me encontrar, né? Também eu costumo tentar ter alguma atividade consistente, mas ela nunca é muito no Twitter e no Instagram, é só colocar meu nome lá. Eu tento gravar com alguma regularidade também para o Medicina em Debate, nos locais que tu colocou. E eu deixo os convites, né, se tem profissionais de saúde interessados em pensar em saúde rural ou estudantes das áreas da saúde. A gente tem um braço brasileiro da Rural Seeds, que é inclusive onde essa rede está mais forte. Então, a gente tem alunos desde o primeiro ano até o último e jovens médicos e médicos já mais experientes, tanto do Brasil, né, para quem só fala português, quanto do mundo inteiro. Procura Rural Seeds, que é sementes rurais, né, a tradução vai encontrar os caminhos. E muito obrigada pelo convite. Nós não poderíamos encerrar sem antes lembrar que, apesar de termos dado enfoque à agricultura familiar neste podcast, o termo rural não engloba apenas o agrícola. Ele diz respeito aos povos indígenas, pesqueiros, quilombolas, ribeirinhos e outros, sendo um rural mais associado às questões demográficas, como a distância. Assim como os trabalhadores e moradores da roça, todos esses grupos merecem suporte para uma vida e existência dignas. Nas palavras de Graziano da Silva, o mundo rural é maior que o mundo agrícola. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês até aqui. E para mais conteúdos, nos acompanhe no nosso Instagram. Estamos lá como Contexto AG. Te convidamos também a ouvir outros episódios da nossa série Entre Realidades, que abordam as populações das periferias e as populações negras. Trabalhos de roteirização e edição de Flávia Gasparini e locução de Fernanda Rosário, Flávia Gasparini e Nayara Campos.